Seja bem-vindo ao episódio 15 da série Aprendendo Frases em Japonês, e nesse episódio nós vamos trazer algumas sentenças que usam o verbo parar, que no japonês tem duas palavras diferentes, usadas em contextos diferentes, e a melhor maneira de você aprender isso é através do feeling, ou seja, através da exposição no idioma você vai adquirindo a segurança de usar a maneira correta, e eu vou trazer para você aqui algumas frases de exemplo. Então, para começar, primeiramente nós temos aqui Densha ga tomatta, o trem parou. Mais uma vez, Densha ga tomatta. Nós temos a palavra densha, que significa trem, e nós temos o verbo tomaru, que significa parar. Presta bem atenção. Densha ga tomatta. O trem parou. Agora, na segunda sentença, nós temos Kare wa densha o tometa. Ele parou o trem. Nós temos primeiramente a palavra kare, que significa ele. Nós temos a palavra densha, de novo, que significa trem. E nós temos o verbo tomeru, que também significa parar. Você consegue perceber a diferença dessas duas palavras? Densha ga tomatta, kare wa densha o tometa. Quando alguém para alguma coisa, nesse caso o trem, ele é o objeto, ele não é quem realizou a ação parar, ele é quem foi parado. Então você usa o verbo tomeru. E no caso, quando é ele que para, você usa o verbo tomaru. Então, densha ga tomaru, o trem para. Densha o tomeru, parar o trem. Mais uma vez, a melhor maneira de você adquirir segurança em usar o correto é através da exposição. Quando você estiver falando naturalmente, você estiver falando numa situação real, você não vai ter muito tempo para parar para pensar em qual que é o certo. Ele vai vir automaticamente na sua cabeça. E a exposição ao idioma vai fazer você usar a forma correta. Então vamos continuar aqui. Agora nós temos Ijimeru no wa yamete kudasai. Pare de me atormentar. Ijimeru no wa yamete kudasai. Então nós temos aqui o verbo, a palavra ijimeru, que significa atormentar, incomodar. Inclusive no japonês a palavra ijime é utilizada para bullying. Então, ijimeru no wa yamete kudasai. Pare de me atormentar. Aqui nós temos o verbo yameru, que também significa parar, só que ele está na forma T, yameru, yamete, e aí tem o kudasai depois, que é quando você está pedindo para ele parar. Então, nesse caso, nós temos o verbo yameru, que também significa parar, e ele é mais utilizado no sentido de parar de fazer uma ação, e não de parar um movimento, igual no caso do tomaru, que nós vimos antes, né? No caso do trem, ele está em movimento, então ele para um movimento. Agora, o yameru, ele é mais usado no sentido de parar de realizar qualquer outra ação. Vamos lá, próxima sentença. Konbini no arubaito o yamemashita. Abandonei o trabalho temporário na loja de conveniência. Nós temos a palavra konbini, que significa loja de conveniência. Nós temos arubaito, que significa trabalho temporário ou bico. São aqueles trabalhos de 4 horas diárias, 6 horas diárias, 2 horas diárias, algumas vezes na semana. Normalmente ajudando no caixa de um supermercado ou como garçom de um pequeno café. Muito comum no Japão esse tipo de trabalho. Então, konbini no arubaito yamemashita. Eu parei o trabalho na loja de conveniência. Nós temos novamente o verbo yameru, que significa parar. Ele está no passado, yamemashita, e ele novamente ele está parando de realizar uma ação. Agora nós temos uma outra forma aqui de utilizar esse verbo, que é gasu o yameta. Desliguei o gás. Então ele parou o gás, literalmente falando, mas é utilizado nesse sentido de desligar. Gasu o yameta. Gasu significa gás, e yameru, novamente, o verbo parar, mas nesse caso aqui ele dá essa ideia de desligar. Então, esse é o episódio de hoje, está disponível no YouTube e também em formato de podcast no iTunes ou no seu programa de podcast favorito. Você que está vendo pelo YouTube, você pode se inscrever aqui no canal para você ser notificado sempre que tem um novo episódio. A gente publica 2 episódios por semana da série Frases em Japonês, além dos nossos outros vídeos de dicas de aprendizado. E você também pode acessar o nosso podcast. Assim, além de você assistir essa aula, você pode escutar ela várias vezes no seu dia a dia e assim você vai internalizando essas sentenças, você vai escutando as explicações novamente aí no decorrer do dia. E se você encontrou a gente pelo podcast, acompanhe também o nosso canal do YouTube, entra lá na descrição aqui do podcast, tem o endereço do canal, assim você pode assistir em vídeo. Vejo você no próximo episódio. Tchau!